Olá, meu nome é Camila Barbosa e, junto com Samaerne Dias e Cúrio Queiroz, estou propondo um projeto de computador de bordo para nanosatélites em órbita baixa no padrão CubeSat. Então, tradicionalmente, a indústria aeroespacial ela é associada a produtos sofisticados, de grande dimensão e de custo elevado. E ela foi historicamente financiada, por agências governamentais. As missões e as missões espaciais baseadas em satélites, elas não fugiam dessa regra. Só que, nas últimas décadas, muito por causa dos componentes Kotlin, os nanosatélites no padrão CubeSat, eles se popularizaram e se tornaram acessíveis a universidades e pequenas empresas, possibilitando, que elas conseguissem tanto estudar essas tecnologias, quanto participar de uma missão completa, desde a concepção até o lançamento, e até o tempo de missão também. Nesse contexto, o INPE ele propôs o projeto CONASAT, que é exatamente o lançamento de uma constelação de nanosatélites ambientais. E o primeiro nanosatélite a ser lançado será o CONASAT 01. Tendo isso em vista, esse trabalho ele propõe exatamente o computador de bordo, um OBC, para nanosatélite em órbita baixa no padrão CubeSat. E a ideia é que, além de atingir os requisitos para um nanosatélite em órbita baixa, tem os principais requisitos de um nanosatélite em órbita baixa, o OBC ele também seja compatível, o nosso OBC proposto também seja compatível com o CONASAT 01. Então, nesse trabalho, a gente está propondo a placa, a placa de circuito impresso do OBC. E como é que foi o desenvolvimento? Como mencionado antes, uma das principais coisas de desenvolvimento um dos principais requisitos da placa, do OBC, é ele ser compatível com o CONASAT 01. Então, para isso, essas três primeiras etapas aqui que a gente listou do desenvolvimento, estudo das conexões e interfaces necessárias, definição de arquitetura e escolha dos componentes, estava muito associado com como está a configuração da placa atual. O CONASAT 01, que vai ser lançado pelo INPE, ele foi contratado pela empresa Endurosat. Então, o ABC é da Endurosat, o módulo da Endurosat, alguns outros módulos são da Endurosat. Então, a gente tem uma arquitetura, tem um ABC proposto sendo compatível com isso, tanto que em dimensões, em várias outras coisas, até porque o CubeSat é modular, Então, tem que encaixar, as conexões têm que ser compatíveis. Então, essas três primeiras eram bem dependentes. E aí, a pinagem do microcontrolador, modelagem do esquemático eletrônico e a modelagem da PCB. Então, aqui a gente tem um esquemático de como ficou a plaquinha no final, Mas a gente tem, principalmente, algumas conexões que foram cruciais de serem estudadas para permitir a compatibilidade. O PC104, esse módulo aqui, ele permite não somente, nesse conector, permite não somente a comunicação do OBC com outros subsistemas de CubeSat, isso aqui fica bem encaixadinho em cima do outro, como também fornece a alimentação, Fornece os barramentos de 3.3, 5 e terra ao computador de bordo. Então, além disso, se comunica com outros sistemas, com carga útil, através de USART, 2C e SPI, com o HF por SPI e USART, e com outros subsistemas. Além disso, a gente também tem que pensar no espaço para os outros conectores também ser compatível, já que esse módulo aqui PAN-GT, que são 3 nesse lado, 3 do outro, eles permitem a comunicação também com outros módulos do nanosatélite. Eles têm interface SPI com giroscópios, com sensores de temperatura, e é dele que sai a saída PWM para os magnetorques e para os fotodiodos, para os sensores solares. Então, a localização deles era importante e a pinagem deles também. A pinagem deles ser equivalente também. Além disso, a posição do cartão microSD tem que ser coberta a bordo, uma areazinha para protoboards com pinos sobrando, os pinos para gravação e
o HF. A gravação, ela vai acontecer por meio do interface USART, com auxílio de um FTDI. Tá? Foi definido isso, ficaria mais simples, né, de ser desse jeito, com auxílio do FTDI. Então, aqui a gente só faz uma conexão RX-TX com a placa, RX-TX, VCC e GND. Além disso, né, alguns sensores, eles ficam dentro do ABC, né? A arquitetura do ABC aqui geral a gente consegue ver. Eu tenho meu microcontrolador, né, que vai ser o STM32. Como eu já mencionei, né, eu tenho magnetorque, fotodiodo, sensores de temperatura e giroscópio, se comunicando com aquele PAN-GT lá. Eu tenho pin livres, output genéricos que a gente mostrou. Esses subsistemas aqui vão estar se comunicando via o P64. E também, além disso, se comunicando com o nosso microcontrolador, que é que vai estar no centro da placa aqui, eu tenho também a memória flash, memória no flash e um SD card. Além disso, né, o acelerômetro e o magnetômetro, eles são parte do ADCS, né, do Sistema para Controle e Aquisição de Dados, mas ele é embutido na placa, né, ele é embarcado na placa. E a gente, para melhorar, devido à radiação, o que é que a gente fez, né, para ter alguma redundância? A gente aplicou uma redundância fria. Então, eu tenho eles dois estão duplicados no ABC, eu tenho 2 acelerômetros e 2 magnetrômetros, mas só um sempre estará ativo por vez. E quando for detectado problema nesse primeiro, eu troco a alimentação para o segundo e apenas o segundo vai estar ativo, não causando um consumo maior de energia, com os dois ligados na mesma hora. Tendo noção aqui de todos os sistemas que eu tenho no meu nanosatélite, né? O que é que foi feito? Tinha tudo que eu precisava, tinha mais ou menos locais que eles tinham que estar, fui ver as equivalências. Tudo partindo principalmente do início do microcontrolador, do processador do meu computador de bordo. E o microcontrolador, ele tinha que ser equivalente, ele foi um STM32, da família F4 aqui, ele tinha que ser equivalente, principalmente da mesma família, daquele que estivesse da Indurosat, no Conasat 01. Então, foi pego um da mesma família e foram feitas algumas adaptações. E aí, a partir do microcontrolador, foram escolhidos os outros componentes, a memória flash NOR, o acelerômetro, o magnetômetro e os outros componentes necessários na placa. Então, definidos esses componentes, né, esses componentes da placa, o que é que foi feito? Definidos esses componentes, a gente precisava montar exatamente o esquemático eletrônico e a PCB. Precisava fazer a pinagem do meu microcontrolador, que seria aquele quarto passo. Então, baseado no datasheet, eu me baseei sempre, a maior parte das coisas vai ser baseado no microcontrolador. Então, me baseei no datasheet do microcontrolador e fui pinando. O que era que eu precisava primeiro? Primeiro, eu precisava do memory controller. Precisava do memory controller que ia pedir mais pino, ia ver quais os pinos que eram destinados para o memory controller. Ligava eles, via equivalências deles com a flash NOR. As interfaces de comunicação com os outros sistemas com os outros subsistemas do nanosatélite. Depois sinais analógicos, sinais de PWM e pinos de uso geral. Fui vendo aqueles pinos que tinham que ser dedicados a isso e fui selecionando eles, depois aqueles que podiam ter mais de ser mais fácil de encontrar no esquema do microcontrolador. Então, o esquemático eletrônico e a PCB elas foram modelados no Eagle 9.6.2 Education da Autodesk. E aqui nós temos, né, que a gente consegue ver claramente, aqui está o microcontrolador, é dupla face, né? E aqui está a memória, aqui está os 6 pinos, né? 3 aqui e 3 aqui. O PC104 a gente consegue enxergar aqui. Né?
E esse é o produto final do nosso trabalho, da nossa proposta. Então, como conclusão, a gente pode dizer que foi apresentado, né, o computador de bordo para nanosatélite em órbita baixa no padrão CubeSat, que é compatível com o CONASAT 01 e foi modelado visando ser tanto robusto no ambiente espacial, como ser eficiente energeticamente e visando mitigar os efeitos da radiação no ambiente de baixa órbita. Como próximos passos, né? A gente pode citar a manufatura da placa, a placa está em processo de manufatura, a elaboração elaboração de bibliotecas para o hardware desenvolvido e a implementação da rotina da missão do CONASAT 01. A ideia é que a gente consiga montar um ABC funcional. Então, fazer as bibliotecas de hardware e também implementar uma rotina de missão do CONASAT 01. Muito obrigada e estou aberta a dúvidas.